A alta carga tributária e a forma de recolhimento dos impostos tem sido reclamada pelos empresários e pela sociedade em geral. No Senado, está tramitando um projeto de lei que altera a lei do Simples Nacional, forma de tributação simplificada para as pequenas e médias empresas. Atentos a isso, os governadores estão pressionando os congressistas pedindo alterações no projeto que devem reduzir os benefícios aos empresários. Para falar sobre esse assunto, está em nossos estúdios o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pontes e Lacerda, Caio Roman. O senhor acha que esse projeto que tramita no Senado trará benefícios reais aos empresários brasileiros? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amigo da Lacerda e região que acompanha o jornal da TV Centro-Oeste. Com certeza o projeto inicial traria muitos benefícios aos empresários, aos micro e pequenos empresários do Brasil inteiro. Mas ele está sendo de tal forma atacado e alterado que pode ser que não tenha tantos benefícios assim para o micro e pequeno empresário. E aí cabe uma colocação, Márcia, com relação ao micro e pequeno empresário. Muita gente acha que é um empresário bem pequeno, e não é assim. Micro e pequeno empresário hoje no país, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, corresponde a mais de 90% das empresas do Brasil, né? E empregam 70% dos trabalhadores no país, os trabalhadores formais. Então praticamente todos os empresários são enquadrados como micro e pequeno empresário, né? E o projeto, claro, demanda muito tempo para a gente falar sobre todo o projeto de lei, que é um projeto de lei da Câmara Federal, que está tramitando em uma das comissões do Senado. E ele está sendo alterado sucessivamente, né? A principal alteração hoje que a gente tem discutido é com relação ao limite de enquadramento no Simples Nacional, que o projeto inicial traz essa alteração para 3.600.000 de faturamento da empresa em 12 meses, que hoje ele está em 2.400.000. Aquela empresa que faturar acima disso desenquadra do Simples Nacional. E esse limite alteraria para 3.600.000. Porém, os estados federados, através de seus secretários de Fazenda estaduais que compõem o CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, está pressionando o Congresso para alterar esse limite não para 3.600.000, mas para 3 milhões. Né? Então, muitas empresas que hoje faturam mais de 3 milhões, às vezes poderiam não se enquadrar no Simples, que é extremamente benéfico para o micro e pequeno empresário. Dentre outras alterações, por exemplo, o ICMS, que é recolhido antecipadamente, quem fosse optante pelo Simples Nacional, segundo o projeto inicial, é o projeto de lei 77/2011, né, da Câmara Federal, a substituição tributária de ICMS deixaria de existir para optantes do Simples, mas eles já tiraram isso do projeto. Né? Então houve uma reclamação maciça dos empresários, principalmente através do movimento lojista da CDL, no Brasil inteiro, né, para se fazer uma pressão política para que esse projeto não se altere. E essa pressão você acredita que vai funcionar? Eu tenho que acreditar, né, Márcia? A gente tem que acreditar enquanto empresário, enquanto presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, representando uma classe, a gente tem que acreditar que esses benefícios virão. Eu creio que alguns benefícios realmente serão colocados à nossa disposição a partir de janeiro de 2012, quando esse projeto provavelmente se tornará lei. Mas vários outros benefícios já foram tirados e outros estão sendo retirados ou atacados pelos estados, né? Porque os governadores, os governos, eles acham que muitos benefícios ali não condizem com a realidade de alguns estados. Então eles estão atacando o projeto e pode ser que seja alterado de tal forma que às vezes a gente não sinta tanto os benefícios, né? Mas o movimento lojista está atento, né? A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que com sede em Brasília, através do nosso presidente Roque Belizaro, disparou esse movimento político no Brasil inteiro. E nós, através da CDL aqui de Pontes da Lacerda, encaminhamos documentos à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal também, eu pedi que fosse encaminhado, não sei se já foi ou se vai ser ainda, mas eu pedi que fosse encaminhado documento ao governo estadual, aos deputados estaduais, aos deputados federais da nossa bancada, né, dos deputados federais do estado de Mato Grosso, para que olhem um pouco mais para os nossos empresários, que já está sufocado com a tributação, uma carga tributária estratosférica, né, muito alta. Então a gente tem buscado esse benefício cada vez mais para o movimento lojista de todo o país. Agora, Caio, aqui em Pontes e Lacerda, além da tributação, ainda tem a questão da insegurança.
Você havia me dito que estava até agora conversando com a empresária Vaira Trento, que foi mais uma vez vítima de assalto à mão armada na manhã de quarta-feira, um assalto até com grandes proporções. Ela, revoltada, preferiu nem falar à imprensa, mas a gente sabe que até um filho dela, de apenas 3 anos, foi tomado como refém durante a ação criminosa. E você fez parte daquele movimento, juntamente com a Vaira, com o presidente da Associação Comercial, para pró-segurança em Pontes Lacerda. Houve uma calmaria, digamos assim, de alguns meses, poucos meses, depois que o governador mandou para cá Força Tática de Cáceres, equipes da Rotan, mas a situação já está insustentável novamente. O que fazer agora? Márcia, enquanto cidadão, né, a gente não tem muito o que fazer a não ser reivindicar, mostrar a cara, mas pedir. Esse reivindicar, de que forma ele pode ser feito de uma maneira mais direta? Porque quando perguntado sobre o assunto, o governador, quando esteve aqui na sexta-feira passada, disse que está ampliando efetivo, aparelhamento até 2014, mas a situação aqui não dá para esperar. Sim, nós entregamos um documento, inclusive, de minha autoria ao governador, naquela visita dele, onde apontava várias deficiências, né, de pesquisas levantadas que eu fiz no município com relação à segurança pública, e apontava também algumas ações. É claro que são ações, Márcia, de cunho repressivo, né, ostensivo, mas isso também a gente tem que parar um pouquinho também e pensar macro, né? Não pensar micro. É claro que a gente tem que pensar no nosso município primeiro, mas a insegurança é um problema estrutural muito grande, né? Não é apenas pensar em cadeia, não é apenas pensar em mandar prender, não é apenas, não são só apenas essas medidas. Enquanto nós não começarmos a termos governos comprometidos, principalmente, nós temos exemplo disso, por exemplo, os tigres asiáticos, aqueles países ali, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, que sacrificaram gerações, 2 ou 3 gerações de cidadãos, para se investir pesadamente em educação, né? Por exemplo, eles pararam com o assistencialismo direto, né? Que é só dar leite, é só dar saco de arroz. É claro, isso é importante? Mas nós temos entidades para fazer isso, né? E nós precisamos do governo, seja municipal, estadual ou federal, nós precisamos desses governos interessados realmente em fazer com que a população tenha não só educação, que se investe em tecnologia, e que nós tenhamos aqui cidadãos que realmente saibam trabalhar, ter sua renda e ser cidadão de bem. Se nós pensarmos apenas em medidas assistencialistas, como nós vimos nos últimos anos crescer enormemente no nosso país, e não pensarmos, por exemplo, em saúde e educação, como nós não estamos pensando, isso eu digo nós, porque eu me incluo, eu faço parte disso, nossos governantes são eleitos por nós, eu sou um eleitor, sou um cidadão, então eu me incluo nisso. Enquanto nós não pensarmos macro, pensarmos grande e ficarmos só pensando em coisinha pequena, nós não vamos resolver. É claro que nós estamos aqui para discutir as questões micro também, tentar resolvê-las. Constituímos o GGI, o Gabinete Integrada, o GGI logo mostrará já projetos para a população, né, como já alguns integrantes já tiveram falando, por exemplo, o Coronel Luiz, comandante da Polícia Militar, já tiveram falando sobre as câmeras que vão ser instaladas no município, né, esse projeto já encaminhado pelo GGI, mas são medidas ainda de cunho repressivo, ostensivo, vamos dizer assim. Não tem medidas macro, grandes, que realmente vai resolver a longo prazo. Até agora nós não vimos isso e nós temos que continuar cobrando. E cobrando de que forma? Seja através da mídia, através das nossas instituições, as quais a gente representa, tanto o DELEI, que foi o primeiro, né, a começar com a discussão de segurança pública, e sempre gosto de enaltecer esse trabalho do DELEI, e friso sempre que foi o primeiro e sempre discutiu a segurança pública no município, seja através de ideias, trabalhando em conjunto, trabalhando em grupo, e seja também através de manifestações, quem sabe. Às vezes a gente manifestando, quando nós ameaçamos a fechar o comércio, quando nós ameaçamos a fechar o comércio, nós tivemos pouco de retorno. Então, quem sabe agora nós ameaçando fechar o comércio de novo, quem sabe a gente não tem outro retorno. Agora, também não é só o comércio, né? Nós temos que ver vontade, e a gente vê, né, mas só está faltando, acho que união, né, vontade também da classe de professores, né, outros sindicatos, outras associações, né, outras representatividades. Nós precisamos jogar
na mesma sala, na mesma mesa de conversa. A gente não pode pensar que o problema só atingiu o vizinho, por enquanto. De maneira nenhuma. Não foi só o comércio, né? Nós sabemos que pessoas que não são empresários, são empregados do comércio, constantemente tendo as suas casas arrombadas e sendo roubadas, e infelizmente isso acontece, e nós temos que continuar debatendo, discutindo e buscando soluções. Obrigada, Caio. Com certeza a TV Centro-Oeste estará debatendo muito essa questão, como debateu até hoje. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo espaço e sempre estou à disposição para qualquer outro debate.